palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, bom dia. E nessa manhã nos reunimos na presença do Senhor para meditar as palavras de esperança. Hoje a leitura será o Romanos 9, 30 a 33 e Romanos 10, de 1 a 8. Discernimento, guardião da fé. Vamos juntos meditar e ouvir a palavra de Deus. Já tomou a palavra de Deus? Já está fácil aí? Já podemos rezar? Vamos juntos meditar a palavra? Vamos à leitura. Romanos 9, versículo 30. Então, que diremos? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justificação, a que vem da fé, ao passo que Israel, que procurava uma lei que desse a justificação, não a encontrou. Por quê? Porque Israel a buscava como fruto não da fé, e sim das obras, e tropeçou na pedra do escândalo, como está escrito: eis que ponho em Sião a pedra de escândalo, um rochedo que faz cair. Quem nele crer não será confundido. Irmãos, o desejo do meu coração e a súplica que dirijo a Deus por eles são para que se salvem. Pois lhes dou testemunho de que tem zelo por Deus, mas um zelo sem discernimento, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. Não se sujeitaram à justiça de Deus, porque Cristo é o fim da lei para justificar todo aquele que crê. Ora, Moisés escreve da justiça que vem da lei: o homem que a praticar viverá por ela. Mas a justiça que vem da fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer voltar Cristo dentre os mortos. Que diz ela? Afinal, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos amados em Cristo Jesus, hoje nós concluímos o capítulo 9 e já vamos abrindo também o capítulo 10. Já estamos caminhando para o finalzinho aí da meditação de Romanos, né? Que tem apenas 16 capítulos, então já está chegando aí no finalzinho. Hoje a leitura, ela nos chama a uma reflexão muito interessante a respeito de como é importante o discernimento, né? Como é importante viver uma fé de forma madura. E aí, Paulo, ele fala do povo de Israel, né? O povo de Israel, que era o povo de Israel, os judeus como um todo, um povo muito zeloso pela lei, muito, ao extremo. Mas, como diz o próprio Paulo, tão zeloso com a lei que era descuidado com a fé. Olha só, ou seja, excelente de teoria e muita dificuldade de viver a prática. Então, que diremos? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justificação, a que vem da fé, ao passo que Israel, que procurava uma lei que desse a justificação, não a encontrou. Por quê? Olha a resposta aí: porque Israel a buscava como frutos não da fé, e sim das obras. Quando a gente era criança, eu não sei se isso aconteceu com você, pelo menos comigo foi assim. E não era maldade, era a fome, às vezes até hoje ainda é, não sei, né? Aí na catequese a gente aprendia assim, ó:
vocês têm que decorar os mandamentos. Porque senão, se o padre perguntar algum e vocês não souber, ai, ai, ai. Ai, ai, gente. É igual na escola, né? Tem aluno que pensa que é só decorar as coisas. Não, tem que aprender. Tem que aprender, tem que viver, tem que colocar na prática, né? Então a gente decorava os mandamentos. Hoje também acontece com muita gente querer decorar versículos bíblicos. Não, se decorar, se aprender é bom. Em algum momento é útil, você relembra daquele versículo, é sempre bom a gente aprender aonde está. Capítulo tal, do livro tal, versículo tal. Isso é legal, isso nos ajuda. Mas não é isso que vai nos salvar. Decorar os mandamentos não irá nos salvar. Não vai. O que nos salva, primeiramente, é ter a certeza e a fé que Jesus morreu para nos salvar e nós queremos, no íntimo do coração, tomar sempre posse dessa graça alcançada por Cristo para cada um de nós. Decorar os mandamentos, aprendê-los na mente, mas não guardá-los no coração, não vai mudar muito na nossa vida, não, gente. Então, como eu ia dizendo, a gente aprendia, não, a gente decorava, né? Mas às vezes estava longe de compreender o que realmente tudo aquilo fazia. E quando a gente não começava a ter medo de Deus? Tem gente que tinha medo de Deus e tem pai que colabora, né, para o filho ter medo de Deus. Tem filho que tem medo e trauma de igreja, de padre. Ó, se você mexer lá na igreja, o padre vai danar com você. O menino vai querer ir num lugar desse não, gente. Misericórdia. Como que eu vou num lugar onde se eu mexer a pessoa vai danar comigo? Não posso nem piscar então, né? A gente tem que ter mais cuidado, mais discernimento para educar os nossos filhos, para falar com as pessoas a respeito de Deus. Por isso que o discernimento, ele é o guardião da fé. Você sabe o que é um guardião? Ele é que protege. Quando nós temos discernimento, nós sabemos o que dizer, como dizer, onde dizer, que horas que eu vou falar. Porque o discernimento, ele dá esse equilíbrio, ele nos mostra como ponderar as situações em cada momento certo. Então, o que Paulo está dizendo, que a grande falta de Israel, muitas das vezes foi ter um fascínio muito grande, um zelo extremo com a lei e talvez uma dificuldade muito grande de colocá-la em prática e principalmente de dosar a lei com o amor. O discernimento e o amor, eles precisam caminhar lado a lado. Com certeza, já imaginou a lei sem a graça do amor? Que coisa triste, né? Nós viveríamos às vezes de forma tão vazia. Então, toda a lei, tudo que vivemos, os mandamentos, a prática de todos eles, só vai ter sentido se tiver amor. Então, viver de forma teórica, vazia, né, longe do coração e somente na mente, muitas das vezes isso aí, com o passar do tempo, vai trazer no nosso coração desânimo. É por isso que quem vai na igreja só para cumprir um preceito, às vezes vai na igreja e não muda de postura, né? Agora, quando vai na igreja para ouvir o que o padre fala, para rezar ali num grupo de oração, para participar do santo texto com amor, com entrega, com devoção, com discernimento, sabe? Aí a pessoa volta para casa pensando, refletindo, analisando sua vida. Da mesma forma, nós que pregamos, o sacerdote, quando ele faz a homilia, tem que fazer com muito amor, tem que fazer com muito discernimento, para que isso encontre os corações sedentos e faça neles aquilo que for necessário. A palavra continua a partir do versículo 10, dizendo: irmãos, o desejo do meu coração e a súplica que dirijo a Deus, isso é Paulo que está falando, por eles, né, pelo povo de Israel,
são para que se salvem, pois lhes dou testemunho de que têm zelo por Deus. Eles têm zelo por Deus, mas um zelo sem discernimento, que é o que nós estávamos dizendo aqui agora. Então, o discernimento, ele vai proteger os demais dons, ele vai proteger a nossa fé. Protege, claro, porque aí eu vou ter a teoria e vou viver bem vivido a prática. E a prática dos mandamentos, a prática da lei é o amor. Amar a Deus e amar o próximo. Porque quem ama a Deus e ama o próximo, você já sabe. Não mata, não rouba, não deseja, honra pai e mãe. E quando nós vivemos esses mandamentos, essa lei com amor e com discernimento, com certeza o resultado de tudo isso vem na nossa vida, na nossa espiritualidade. Aí o versículo 3 diz: desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Está vendo? Olha a falta de discernimento. Não acharam Deus justo. Não acharam, às vezes não achavam Deus correto. Então, está vendo? Tinham a teoria da lei, mas não tinham a prática. Amavam a Deus na teoria e a prática. E a vivência da prática, a vivência na prática mesmo. Então, olha como é importante a gente falar bem. Não adianta nada eu vir aqui pregar bem na palavra de esperança, se eu não viver isso lá fora, gente. Não tem sentido nenhum. Aquilo que eu falo para vocês é que vocês podem ter certeza absoluta que eu estou lutando para viver. Às vezes as pessoas me procuram para conversar, né? E eu digo sempre, olha, muitas das vezes você vai me procurar, não vai ouvir o que você quer ouvir, não. Posso falar aquilo que eu acredito? Ainda pergunto para a grande maioria das pessoas. A maioria até hoje disse sim, pode falar. Então tá. E a pessoa às vezes volta para casa até meio assim, triste, abatido, porque não esperava que eu diria aquilo. Só que com o passar do tempo, aquela pessoa vê que aquilo que eu disse era para o seu bem, para a sua edificação. Às vezes não, né, irmãos? Às vezes a verdade ela é amarga. Amarga igual o boldo, né? Se alguém já tomou boldo aí, tem um pé de boldo aqui em casa. Raramente precisa ir lá arrancar umas folhas nele, mas quando precisa, a gente amassa aquele negócio ali, bebe com água, misericórdia. Trem que amarga. Mas é questão de minutos, você já não tem mais nada. Se for problema lá do estômago, né? Porque eita remedinho violento. Naturalmente bruto, né? Então, às vezes, quando a pessoa procura a gente tem aquela resposta firme, dura, amarga, só porque ela vai fazer sarar. Ela vai fazer sarar aquele mal que está acontecendo. Olha o que diz o versículo 4, porque Cristo é o fim da lei para justificar todo aquele que crê. Ora, Moisés escreve da justiça que vem da lei. O homem que a praticar viverá por ela. Mas a justiça que vem da fé diz: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer voltar Cristo dentre os mortos. Que diz ela, afinal? O que diz a palavra? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Interessante, né? Aqui há um jogo de palavras, né? A palavra está perto de ti. Quem é a palavra? Quem é o verbo? O verbo que se fez carne e habitou entre nós. É o próprio Jesus. Por que subir aos céus? Por que descer aos abismos? Sendo que pela graça do Espírito Ele está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Ele está vivo, Ele está ressuscitado. Ele está no meio de nós, esta é a palavra. Temos a certeza que Ele desceu à mansão dos mortos e que ressuscitou o terceiro dia, e Ele subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso.
Então eu não preciso subir ao céu, não preciso descer nos abismos. Não. Porque eu sei que pela graça do Espírito, Cristo já está vivo na minha mente, no meu coração, no meu dia a dia, naquilo que eu falo, naquilo que eu penso, nas minhas atitudes. Ele está vivo, Ele está perto, Ele está juntinho de nós. Ele está no meio de nós. E eu tenho certeza disso por causa de quê? Por causa da fé. Não vejo, não ouço como eu ouço a minha filha, como eu vejo a minha filha, mas eu ouço e vejo e sinto pela minha fé. Se eu não tenho discernimento, eu viverei uma fé distorcida. Por que muita gente coloca fé em objetos, coloca fé em amuletos, coloca fé em tantas coisas, porque não tem discernimento. Ora, eu sei que se eu pego um trevo de 4 folhas, de 3 folhas, se eu coloco uma carniça de um galho de arruda pendurado na orelha, a única coisa que vai trazer é mau cheiro. Não vai me libertar de nada. Porque quem me liberta, quem me salva, quem me protege é Cristo. Eu fico impressionado como tem católicos ainda apegados a amuletos. Não, gente, pelo amor de Deus, a simpatia. Não, para com essas coisas. Não, gente, tem que ter discernimento da fé. Por que às vezes as coisas não acontecem como a gente imaginaria na nossa vida de fé? Porque nós vivemos uma fé, muitas das vezes, coisificada, né? Uma fé nas coisas. Não, porque se eu colocar uma ferradura, não sei o quê. Quanta casa de católico que eu chego e tem um elefante horrível, virado com um bumbum pro lado da porta. Para não falar uma palavra pesada, feia aqui, né? Pra quê? Pra espantar sei lá o quê. Ah, gente, para com essas bobeiras. Não, eu fico impressionado. Coloca aquela espada de São Jorge e outras plantas. Pra quê? Pra espantar sei lá o quê. Não, a gente tem que parar com essas coisas. Quantas casas de irmão que eu já fui que tem uma vasilhinha cheia de alho. Pra que isso? A sua fé está em coisas ou a sua fé está em Cristo? Quem tem a fé em Cristo não precisa de fazer essas besteiras não, gente. Tem que parar com essas ignorâncias. Tem que ter discernimento na fé, sabe? E eu estou falando isso porque até hoje nós sabemos de irmãos que fazem essas coisas. Quem sabe a partir de hoje, né, esse boldo que eu estou te dando é amargo para você engolir, mas você vai parar com essas coisas, vai arrancar isso tudo da sua casa. Quantos irmãos que eu já fui, gente, isso aqui é sério demais, que tem a imagem de Buda dentro de casa. Não estou dizendo, que eu não estou dizendo daqueles que são budistas, não. Se eles são budistas, que eles tenham a imagem de Buda. Estou dizendo de católicos. Acredito que a grande maioria que me ouve é católico. Então, se você quer agradar a Cristo, coloca a imagem de Cristo. Entende? É isso que eu estou dizendo. Se a pessoa tem não é católico, né? Não vive sua fé, e tem uma admiração por Mahatma Gandhi, tem uma admiração, né, por quem quer que seja da história aí, ou por aqueles que, né, têm uma veneração muito grande por qualquer outro nome da história aí, mas eles não são católicos, eles vão viver do jeito que eles quiserem. Mas católico que é católico, coloca na sua casa, é um crucifixo de Nosso Senhor, é uma imagem de Nossa Senhora. É isso que você faz. E coloca a sua fé em Cristo vivo e ressuscitado. Aí, meu filho, não tem mal olhado, não tem praga, não tem nada que vai contra a sua casa, porque Cristo é maior que todas essas forças. Ou eu tenho fé nisso, ou não tem sentido que eu vivo. Tem gente dando ibope demais para aquilo que os outros falam. Tem gente dando ibope demais para aquilo que é negativo. Não, coloca a sua fé viva em Cristo vivo e ressuscitado, porque você reza na missa o quê? O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Se Cristo está no meio de nós, não tem força nenhuma que vence Ele, não. Então é preciso ter o quê? Discernimento. Para quê? Para Ele ser o guardião da nossa fé. Para a gente não ficar fazendo essas besteiras. Para a gente não ficar colocando a nossa fé em coisas. O crucifixo está aqui na minha frente e ele não vai fazer nada por mim. Mas quando eu olho para esse crucifixo, eu lembro que Cristo fez isso por mim. Isso é fé. Isso é maturidade da fé.
E isso, quem me dá essa garantia é o guardião da fé, que é o discernimento. Espero ter contribuído com você nesse dia, com a leitura de hoje. Chega de viver uma fé medíocre. É preciso que a fé amadureça e que ela tenha como guardião e protetor o discernimento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sede santos como Deus é santo, e até amanhã. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.